nobres amigos, eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo de hoje aqui, continuando a saga do frio aqui na nossa montanha gelada aqui, vamos falar dessa vez sobre por que um lugar como esse, que tem até neve no estado de São Paulo, onde neve é uma coisa rara, não é tão conhecido, pouca gente vem, pouca gente procura e... enfim, vai ter outro vídeo que vai ser um desdobramento desse depois. Mas vamos deixar esse para outra parte e vamos falar agora. Antes de tudo, parou de chover, parou de nevar, parou de cair gelo e água do céu. Agora é quase meio-dia aqui, mas como vocês podem ver, não derreteu tudo ainda. Tá um gelo do caramba, tá neblina, tá nublado, tá gelado. O inverno aqui é assim mesmo, é parte da vida. É muito bom e muito ruim ao mesmo tempo, depende do ponto de vista. E... olha o que eu falei ali atrás do outro vídeo. Lama. Lama pra caramba. Porque toda vez que... não sei se já foram em local de neve e tipo em local já em época de derretimento da neve. Derretimento de gelo é isso, é lama. Literalmente. Gelo derretido igual a lama, porque gelo é água. É importante falar isso porque às vezes as pessoas não se tocam desse detalhe. Mas enfim, como que aqui, um lugar tão bonitinho quanto esse... não, e eu não falo especificamente da minha propriedade aqui, do meu sítio. Eu falo dessa região como um todo porque... olha as montanhas bonitas aqui atrás. Mais montanhas pra lá. Lugar que tem até vista pro mar aqui. Embora não sejam muitas as propriedades e áreas que deem realmente vista pro mar na nossa região. Como que uma coisa dessas não é tão conhecida? E eu tenho a seguinte resposta para vocês. Primeiramente, eu poderia citar o fator turismo. E essa região, embora tenha seus pontos de turismo, nunca foi conhecida pelo seu turismo de inverno em si. E... esse é o primeiro fator. E outro fator é a questão normalidade ou anormalidade. Isso é uma coisa que eu quis trazer muito para esse vídeo porque eu acho que isso explica muitas coisas no mundo. Às vezes a gente acha que é bobo, mas não é, porque... vamos pensar aqui. Quem aqui, antes de ver meu canal, já conhecia essa região aqui de Piedade SP? Ou Tapiraí SP? Quem já tinha ouvido falar nisso? E dos que ouviram falar, quem aqui já conhecia que... é um lugar de frio, é um lugar de inverno, é um lugar onde, sei lá, talvez seja o lugar mais frio do estado de São Paulo, ou talvez não seja, mas está entre os mais. Quem aqui que já conhecia a região sabia disso? Provavelmente o percentual vai ser ainda menor, né? E eu sei por quê. Primeiro, vamos ao fator turismo. O turismo aqui da região, embora seja uma região turística, porque tem muitas cachoeiras bonitas, tem a Cachoeira da Fumaça, tem a Cachoeira do Alemão, tem as várias cachoeiras famosas de Tapiraí, tem um monte de lugar com cachoeira bonita pra ver, pra nadar, tem represas, tem um monte de coisa. Percebem que essas represas e todas essas trilhas aí para dar acesso à cachoeira, ou represa, ou caverna, ou algum pico com uma vista bonita, ou algum parque ecológico, parque estadual, são geralmente passeios de calor que você vai fazer quando tiver sol, quando tiver quente. Você não vai num lugar onde você vai nadar quando a temperatura tiver 0 graus, né? Lógico, depois eu vou fazer um vídeo só para discorrer especificamente por que essa região não teve seu turismo de inverno tão desenvolvido como outras regiões que nem são tão frias quanto essa. Mas, enfim, dá pra entender que o turismo daqui dessa região não é considerado um turismo de inverno, né? Muita cachoeira, muito lugar pra nadar, muita trilha, muito lugar pra acampar. Mas ninguém quer acampar quando tá geando, quando tá nevando, quando tá chovendo, quando tá frio pra caramba. Então eu diria que esse é o primeiro motivo do porquê que não é tão conhecido o frio da região aqui. Ela pode até ser mais fria que outras regiões. Pode, e provavelmente é mesmo, mas... se as pessoas vêm no verão, ou vêm na época que não tá tão gelado, e principalmente se é uma região de clima temperado, que significa que tem grande variação de temperatura ao longo do ano, ou tem uma variação maior de temperatura, é subtropical, não é temperado em si, mas não é aquele clima tropical que, sabe, a variação é muito pequena ao longo do ano. Tem uma variação um pouquinho maior já. Aí a pessoa chega no verão, curte a cachoeirinha dela, não tá tão frio. É friozinho, é fresquinho à noite. É fresquinho quando chove. Por isso não se torna muito conhecido. Esse é o primeiro motivo. O turismo não é associado ao inverno. Então as pessoas que vêm de fora pra cá não associam isso. O segundo motivo aqui
é a questão da normalidade, na minha visão aqui. E eu acho que isso faz um sentido do caramba. Porque certa vez eu tava conversando com nobres amigos que é do Paraná, que é o Conde Guilherme. E ele me contou que é o seguinte, eu perguntei pra ele, tá, na época eu não tinha escolhido o Novo Feudo ainda, nem a região exata de onde eu ia fazer ele. Eu tava falando, tá, aí no Paraná, onde é que é o lugar que vocês vão passar frio? Aonde é que é o lugar que vocês vão comer aquele fundi e dormir no chalezinho com vista pra serra? Aí ele olhou pra minha cara e falou meio que assim, olha, tem uns lugares legais na minha cidade pra isso, na cidade vizinha tem também, na outra também tem. Tá, mas onde é que é o mais frio? Ah, mais frio é só se pegar algum lugar um pouco mais alto. Tá, mas onde é que é o turismo de inverno? Ah, turismo de inverno é onde tem essas coisas legais aí, não tem um lugar exato pra isso. E aí que eu entendi. No estado de São Paulo, somente em algumas regiões dele, e no sudeste no geral, tem muito essa questão do... O lugar é quente, na maior parte dos lugares, e existe uma ou outra serra mais fria. E aí a pessoa olha maravilhada vendo a diferença de temperatura entre a cidade dela e aquela cidade que fica na serrinha, né? Um exemplo claro disso é Campos do Jordão. Pensa só, o cara sai de Taubaté, que é baixada, é quente pra caramba, e sobe pra lá. É frio? É, de fato é frio, porque tem altitude fodida. Então, de fato, é frio. Embora seja pouca coisa mais alto que aqui, né? Seja uns 200 metros pra cima em termos de altitude, que a própria latitude aqui acaba compensando de certa maneira. Mas, enfim, tem uma altitude ferrada, né? Tem mais de 1.500 de altitude. E aí, Taubaté é uma baixada. E aí, o cara sente a diferença na hora de subir. Não é meramente, é frio, mas o lugar do lado não é muito mais quente que isso. Mas você vê a diferença, e eu acho que isso é uma coisa que chama muita atenção. Eu acho até que esse é um exemplo para poder explicar a situação, mas talvez seja um exemplo meio ruim porque de fato é frio lá em Campos. Mas um exemplo muito claro para mim, vamos dizer assim, eu tenho uns amigos de Bauru, tenho família em Bauru também, tenho uma prima que é de Bauru, embora eu fale muito pouco com ela ultimamente, e tenho uma cunhada que é de Bauru também, que ela é irmã da minha esposa. E aí eles falam muito de Brotas, de São Pedro, que é uma serrinha que tem ali perto de Bauru. Eu conheço São Pedro, eu conheço Brotas, tá? Na minha infância, meus pais gostavam de passear lá, porque tinha um hotel fazenda que eles gostavam muito e lá era quente, mesmo no inverno, então a gente ia passear pra fugir do frio lá. Imagina, a pessoa sai de Santana do Parnaíba, de Barueri, coisa assim, que são cidades relativamente mais frias em relação à média do estado de São Paulo, e vai passear num lugar que pra quem é de Bauru é frio, só que pra quem é de Barueri é quente. Enfim. E pra eles é frio. E de fato, tem uma diferença de temperatura entre essa região aí de São Pedro, de Brotas, pra essa região de Bauru, ou quem é de Piracicaba também. Porque tem uma diferença de altitude grande até. Uns 300 metros, 400 metros de altitude, variação assim. E aí, vamos dizer assim, as pessoas que vai lá ficam maravilhadas. Nossa, eu vivo num lugar onde faz 40 graus. Aí eu chego lá, tá 25 graus. Uau, que frio! Ou, sei lá, de noite nessas regiões aí é quente pra caramba. Ou não é tão frio, vamos dizer assim. Dificilmente passa dos 15 graus a mínima. Fica mais frio que isso, dificilmente. Aí chega num lugar onde a mínima chega a 10, por exemplo. Chega a, sei lá, menos de 10, um pouquinho menos. Nossa, que gelado. Então, esse fator pega muito. Outro exemplo que eu vejo é a família da minha esposa. Minha esposa, ela veio de Olambra. Olambra é a cidade das flores, ali perto de Campinas. E é turístico, é bonito pra caramba. É um calor dos infernos o lugar. Vou negar pra vocês, ali é um calor dos infernos. Ali faz 40 graus durante o dia, mesmo no inverno, dependendo do dia. No sol chega a 40 graus. Dia mais frio, é difícil você ver um dia em que a máxima não chegue pelo menos a 20 graus. Mesmo o dia mais frio. O lugar é quente. Aí tem uma cidadezinha ali perto chamada Serra Negra, que é onde eles vão passear muitas vezes. E aí, certa vez eu fui lá passear com eles e falei, nossa, ali é o lugar de frio da gente. Falei, nossa, mas aqui é igual Santana de Parnaíba. E de fato, Serra Negra é mais frio que Olambra. Tem uma diferença, se não me engano, acho que é uns 300 a 400 metros de desnível, o que causa um friozinho um pouco maior. E muita gente acaba conhecendo esses lugares aí como frio, novamente, não porque é de fato muito frio. Lógico, comparar com Campos, por exemplo, qualquer um desses lugares é quente. Esquece. É diferente daqui, por exemplo, olha. Olha esse ar enevoado, gelado. Olha a cascatinha ali embaixo. Correndo na pedra, a altitude aqui dos 1.400, na faixa climática do Paraná aqui. Porque embora esteja no estado de São Paulo, a gente tá numa faixa climática do Paraná e não de São Paulo. Aqui é outra história, né? Dá pra comparar e até se depender, descobrir que aqui é mais gelado que lá. Mas quando você pega uma coisa assim, tipo, que tem 900 metros de altitude, 1.000 metros, tá lá pro fundo do trópico, pra dentro do trópico, pra dentro do continente, pra dentro do trópico, você vai ver que, é um pouquinho mais friozinho. É frio de verdade? Não é. Mas todo o entorno é quente pra caramba. E aí, por isso, conheceu-se que é frio. Atribui o frio aos lugares, porque é a referência que as pessoas conhecem. Agora, se eu sair daqui de Piedade e for pra Ibiúna,
Vai ser muito mais quente que aqui? Não vai. Lógico, eu tô com uma altitude ferrada, mas vamos supor assim, que eu saia dos 1400 aqui e vá pra um lugar que tá, sei lá, a 1200 em Ibiúna. Vai ter grande diferença? Não vai. Se eu for pra Baixada, tipo, pra 900 metros em Ibiúna, o que já é uma altitude não tão baixa, e considerando nossa faixa climática até isso equivaleria a mais de 1000 metros lá naquela faixa climática acima do trópico, vai ver diferença, mas vai ver aquela diferença, aqui é mais gelado mesmo, mas é só aquele topo de montanha que é frio mesmo, aqui não é tão frio, mas aqui topo de montanha é um pouco mais frio porque é mais alto, né, vamos falar assim, vai ficar que nem aquela história do meu amigo do Paraná, tá, onde é frio? E se for pra, sei lá, São Miguel Arcanjo ou pra Pilar do Sul, aqui do lado também, vai ser a mesma história. É um pouco mais baixo, vai sentir um pouco a diferença em relação a uma altitude tão ferrada, mas tipo, vamos pegar assim, altitude de Ibiúna é o que? Uns 900 metros de altitude? Tapiraí, 900 metros também, Piedade, 800 metros, Pilar, 750 mais ou menos, e São Miguel mais ou menos isso aí também. Tem pouca variação, não é grande a variação de altitude entre essas cidades em si. Ibiúna acho que nem é 900, acho que é 850 na verdade, um pouquinho mais alto que Centro de Piedade em si, vai ser variação pequena, né? Vai ser muito pouca variação. Talvez seja variação grande daqui para Juquitiba. De fato é perto uma coisa da outra, embora o acesso para ir daqui até Juquitiba é meio horrível. Vamos dizer assim, é mais fácil dar a volta ao mundo para chegar lá do que tentar seguir em linha reta, porque lá é mais baixo, né? Lá já é uns 600 metros de altitude. Então, tipo, se pegar essas cidades da minha região aqui, que são mais ou menos no mesmo nível de altitude, ou tem pouca variação, e comparar ela, sei lá, com Juquitiba, aí você vai ver diferença. Aí você começa a ouvir falar, não, pra lá é frio. Só que, novamente, quem que vai daqui pra Juquitiba, ou de Juquitiba pra cá? Como eu falei, né? Embora em linha reta seja relativamente perto, por trilha de uma quilometragem relativamente baixa, seja uma distância caminhável que você faça em menos de um dia de viagem, começa a pegar num outro ponto, né? Em que pouca gente transita nessa região, entre as duas regiões. Então não fica muito boa a referência. Aí acaba ficando uma coisa meio... essa que eu mencionei aí a fama. Tudo é mais ou menos parecido. Agora, quem é de Sorocaba e conhece a região aqui, sabe, aqui é frio. Mas esse negócio do aqui é frio, aqui é quente, tem muito a ver com a região, com o que a pessoa está acostumada e com o que ela vê de diferença. Mais do que propriamente com a temperatura baixa em si. Que é diferente do que ocorre lá no Rio Grande do Sul, lá em Santa Catarina. Porque lá, de fato, as serras têm uma diferença climática gritante pro resto. É frio no resto? É. Por exemplo, se você for de Criciúma para São Joaquim é no alto da Serra Catarinense e Criciúma é na Baixada ali. Você vai ver uma diferença gritante. E mais do que isso, vai ver a diferença que vai nevar em São Joaquim e não vai nevar em Criciúma. Vai fazer muito frio em Criciúma durante o inverno, mas não vai nevar. Não vai fazer negativo, ou se fizer vai ser muito raro. Agora, se você for para São Joaquim, você vai ver a neve lá no inverno. E a neve de verdade, a neve dos filmes, não a daqui. Quer dizer, depende do dia você vai ver a daqui. Ela é mais normal do que a neve de filme. Mas lá de fato existe uma diferença climática significativa, que não é meramente uma percepção de clima, diferente do que acontece nesses lugares que atribuem como frio do estado de São Paulo. Então por que a fama daqui não é tão grande, fama de frio? Deriva muito mais do fator, primeiro, turismo. Ninguém que vem passear por aqui costuma vir passear durante o inverno, é raro. Não é uma região de turismo de inverno ainda, pelo menos. Tem tudo pra ser, mas... quer dizer, tem tudo, não tem tudo, é uma discussão que eu vou trazer num outro vídeo. Mas até o presente momento ainda não é uma região de turismo de inverno. E, segundo fator, o costume das pessoas. Pessoa que está acostumada com um clima específico, vai olhar para outro clima e vai falar, não é nada demais isso aí, né? Porque eu deveria me impressionar com isso. Então não surgiu a fama também. Então, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, tenha sido legal aqui. De eu ter falado pra caramba, mostrado umas paisagens bacanas aqui no fundo. Eu acho a cascatinha demais aqui atrás, por isso que eu gosto de filmar aqui em cima da pedra, que nem eu tô. A neblina e a paisagem gelada tá incrível também pra esse vídeo. Like se gostou e até a próxima.